gentileza, o Salmo 34, verso 8, por favor. Então vamos ler, por gentileza, o verso de número 8 do Salmo 34. Eu queria convidar todos a lermos numa só voz, no 3, 1, 2, 3. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém e amém. Irmãos, eu sou brasileiro. Eu nasci aqui em São Paulo, na cidade de Jandira, e sou brasileiro, assim, amante do Brasil. Eu gosto muito da nossa língua, da língua portuguesa. E eu, assim, sou particularmente um estudioso da língua portuguesa. Eu faço concursos e nos concursos as notas melhores que eu tiro são as notas da língua portuguesa. Geralmente eu gabarito língua portuguesa nos concursos que eu faço. Eu posso às vezes ir mal em muitas outras áreas, mas na língua portuguesa eu tenho um pouco mais de facilidade. E uma coisa que eu gosto de fazer, é claro, é ler a Bíblia. E ler a Bíblia no nosso idioma, ler a Bíblia em português. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é quando a gente olha para os idiomas originais da Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia originalmente, ela não foi escrita em português, ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego e aramaico. E quando nós vamos olhar para as palavras do original bíblico, ou seja, do hebraico, ou quando estamos falando do Novo Testamento do grego, nós vamos percebendo ali uma profundidade que às vezes a tradução não consegue trazer para nós. Porque os irmãos sabem muito bem que um hino traduzido do inglês para o português perde um pouco a força da expressão. Quando você traduz do português para o inglês também perde. Eu tenho uma mensagem que eu gosto de pregar em Marcos 6, que eu falo sobre Jesus cuidando dos discípulos, que os discípulos estavam cansados. E eu fui pregar em Madrid, na Espanha, e lá na igreja que eu fui, os irmãos, apesar de ser uma igreja que tem uma boa parte de brasileiros, o pastor da igreja é brasileiro, mas a igreja ela é uma igreja hispânica, de fala espanhola. Então todo o culto, tudo que acontece na igreja é tudo em espanhol. E eu não falo espanhol, mas eu fui pregar lá e o pastor disse: olha, eu vou colocar um obreiro aqui para te interpretar. E eu, quando vou falar sobre esse sermão, eu preguei sobre isso, né? Jesus alivia os seus discípulos do cansaço. Eu gosto de usar sinônimos para as mesmas palavras. Então, eu em língua portuguesa pregando, eu dizia assim, né? Os discípulos estavam cansados, aí eu usava sinônimo. Estavam extenuados, exauridos, superados, estafados, exaustos. E cada vez que eu ia falando um sinônimo, o irmão falava: eles estavam cansados, eles estavam cansados, eles estavam cansados, eles estavam cansados. Eu colocando uma série de palavras em língua portuguesa aqui, que são diferentes, mas ele só dizia: eles estavam cansados. Porque para nós, aqui nós temos às vezes um leque de sinônimos muito grande, mas em outros idiomas não. Então toda tradução, ela perde um pouco a qualidade, ela perde o teor, não é o que você queria dizer. Por isso que é bom que a gente faça um exercício de vez em quando, dentro das nossas condições, as oportunidades e as possibilidades que Deus nos dá, de irmos aos originais. E quando nós lemos este Salmo, o 34, verso 8, em hebraico, e nós olhamos a expressão que aparece lá para provai
A expressão que aparece para nós é provai. E a expressão que aparece ali no hebraico para esse termo em português provai é a expressão hebraica ta'amu. E ta'amu tem um significado que vai para além de uma verificação intelectual. Porque provar pode ser o seguinte: pense sobre a coisa, arrazoe sobre a coisa, elucubre sobre a coisa, reflita sobre o que eu estou dizendo. E a expressão provai em hebraico, essa expressão ta'amu, ela vai para além desta análise meramente mental, meramente intelectual, meramente cognitiva. Ela vai para uma ideia que tem a ver com degustação. Então, provai quer dizer deguste, quer dizer se alimente de. O que é degustar? Eu, gordinho, gosto de degustar. Degustar é você experimentar, é você palatar, é você se alimentar, é você comer. E ta'amu quer dizer deguste, delicie-se, saboreie, experimente, ou seja, receba Deus por meio dos seus sentidos. Porque o que qual é o sentido que é usado quando degustamos? Não é o tato, também não é a visão, também não é a audição, também não é o olfato. É um sentido que nós aprendemos desde lá das tenras idades na escola, que é o sentido do paladar. Ter paladar, experimentar. Biblicamente falando, nós quando olhamos para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos que a Bíblia constrói essa ideia de que pessoas longe de Deus estão com fome espiritual. Pessoas longe de Deus estão desnutridas espiritualmente. Pessoas longe de Deus estão com a alma faminta, estão com a alma sem saciedade, estão com a alma sem satisfação. Aliás, o Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, lá no 4º século depois de Cristo, ele disse uma frase lindíssima que cabe aqui. Ele disse assim, Deus, orando a Deus um dia, ele disse: Deus, Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e nós só encontraremos completude o dia que estivermos em Ti. Ele estava falando exatamente sobre esta falta, essa carência, essa fome. Tem uma palavra em língua portuguesa que é uma palavra interessante para fome, é a palavra inanição. Já ouviram falar essa palavra? Inanição. Uma pessoa que está com inanição é uma pessoa que está com a barriga lá no fundo, que está com fome. E as escrituras, elas desenham para nós essa imagem de que homens longe de Deus, crianças longe de Deus, adolescentes longe de Deus, jovens longe de Deus, estão com fome, estão com uma necessidade, mas não é uma necessidade de um pão feito do trigo, o pão feito de outros integrais lá, outros grãos, não, mas um pão que vem de Deus. E Jesus, ele se apresentou assim. Ele usou muitas imagens para falar a respeito dele, mas uma das imagens é a imagem de João 6, quando ele diz: eu sou o pão da vida, e quem se alimentar de mim
nunca mais voltará a ter fome. Não é que você não vai ter fome daquilo que te traz os nutrientes, daquilo que te traz as vitaminas, daquilo que te traz a saúde fisiológica, orgânica, biológica, corpórea. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: se você comer uma picanha, se você comer camarão, se você comer lagosta, se você comer caviar, tudo que você comer, e isso daí só pode alimentar o seu corpo, só pode trazer nutrientes, satisfação, prazer para o seu corpo, pode trazer até obesidade para o seu corpo, mas isso não pode, de forma alguma, alimentar sua alma. Jesus diz: a sua alma só pode ser alimentada se você comer de um pão que não se fabrica na padaria, que não se fabrica na Puma, que não se fabrica na Panko, que não se fabrica na Bricobread, que não se fabrica na fábrica de pão, um pão que não se fabrica com trigo, um pão que não se fabrica com grãos, um pão que vem do céu, um pão que vem de Deus. Eu sou, Jesus diz, o pão que sacia a fome da humanidade, de todos os homens. Então, as Escrituras, elas desenham para nós essa imagem que homens sem Deus são homens famintos, famigerados, homens que estão em estado, olha a língua portuguesa de novo aí, ó, em estado famélico. Famélico vem de faminto, vem daquilo que está assim, numa condição totalmente desnutrida, magérrima, delgada, está ali fraca. Aí você olha e diz assim: meu Deus, está num estado esquelético, mas não no aspecto físico, no aspecto espiritual. Porque tem gente que está igual eu assim, parece um boizão cevado, mas a alma está faminta, a alma está desnutrida, a alma está amargurada, está vazia. Só tem um jeito de resolver isso, a Bíblia fala, só tem um jeito: se você comer de Deus, se você se alimentar de Cristo, se você receber pela fé esse pão que vem de Deus. Esse pão que vem de Deus, é isso. E é interessante, irmãos, que o que essa expressão, né, ela quer dizer, provai, ela está falando assim: olha, você não deve, não é um convite para você avaliar e analisar Deus de longe, como um objeto de estudo distante. Por exemplo, nem tudo o que você estuda, você se relaciona. Você estuda muita coisa que você só estuda para cumprir uma finalidade, mas não faz parte de você. Você não se relaciona. Você estuda aquele objeto de forma distante, de forma longínqua, de forma separada. Você diz assim: olha, eu estou estudando, mas eu não interajo, eu não me relaciono, eu não experimento, eu não experiencio, eu não trago, eu não palato, eu não recebo isso. Quer dizer, alguém podia dizer: provai, quer dizer, analise Deus, perscrute Deus, investigue Deus, mas Deus lá e você aqui, como se faz na academia, como se faz na ciência, como se faz na escola, como se faz em qualquer construção de sabedoria e de conhecimento, que diz o seguinte: olha, você não pode se misturar com o objeto que você está estudando, porque se você se misturar, você coloca a sua emoção e tira a razão, e você não entende o objeto. Mas a palavra de Deus não nos chama para isso. Esse provai aí não quer dizer assim: olha, estude Deus como uma teoria, estude Deus como uma tese filosófica, estude Deus como um ser distante. Não. O que Deus está falando aqui, através do salmista, você precisa experimentar Deus de forma íntima, de forma vivencial. Você precisa se alimentar de Deus. Alguém diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais anda. Outros dizem que nós somos o reflexo dos livros que lemos. E tem aqueles que dizem que nós somos
o fruto do que nos alimentamos. Se você se alimenta de coisas que te afastam de Deus, você vai se tornar cada vez mais distante de Deus mesmo, cada vez menos parecido com Deus. Mas se você se alimenta de Deus, se você recebe esse pão vivo que veio do céu, você se alimenta dele, você tem a sua fome da alma saciada, você tem as suas questões respondidas, você tem as suas ansiedades aplacadas, você tem as suas agonias e as suas angústias dominadas, você tem todo o desespero da sua alma calado, porque Deus fala no seu interior. Deus domina o seu interior, e você pode dizer, como tem um louvor que canta: de nada tenho falta, de nada tenho falta e de nada tenho falta. Aleluia a Deus! É interessante que as escrituras também vão falar que para a alma faminta o amargo é doce, mas para a alma farta, ou a Bíblia fala, a alma farta, ela pisa em favos. O que quer dizer uma alma farta pisa em favos? Quer dizer o seguinte, que quando você está empanturrado, quando você está saciado, podem te oferecer a coisa mais deliciosa, você abre mão. Você já foi num restaurante, você já comeu bastante, e de repente chegou a hora da sobremesa, e vieram ali com um petit gâteau maravilhoso para você, aquela bola, né, de sorvete de creme, aquele bolo, né, com chocolate por dentro. Você olha e diz assim: eu não quero. Você já comeu muito assim, e de repente você chegou, alguém foi e cortou, falou: agora é a hora da picanha, hein? Aí cortou a picanha, assim você olha e diz assim: não quero. Para a alma faminta, a Bíblia diz, o amargo é doce, está desesperada, bate em todas as portas, busca em qualquer lugar, se satisfaz com qualquer coisa. Mas para aquela que está fartada, aquela que está alimentada, aquela que está nutrida, aquela que está saciada, ela pisa em favos, e ela diz: eu já tenho tudo que eu preciso, de nada e de nada eu tenho falta. Quer dizer, não basta nós ouvirmos falar de Deus, não basta lermos sobre Deus, nós precisamos realmente saber o seu sabor. Qual é o sabor de Deus? Qual é a sensação de ter Deus dentro de você? Com Deus é assim, não basta você estudar Deus, não basta você teologizar, é preciso se abeberar, é preciso se deliciar, é preciso receber a sua bondade, é preciso se alimentar de Deus. Da mesma forma, quando nós olhamos para um prato de alimento e nos saciamos com ele, e aí então saímos robustos e fortalecidos, da mesma forma também é preciso que cada um prove Deus e se alimente de Deus. E se você provar Deus e se alimentar de Deus, você vai receber bênçãos extraordinárias. É interessante também que o Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso em João 4. Jesus, ele mandou os discípulos comprarem pão. Não sei se vocês lembram o texto de João 4. E ele fica no poço sozinho. E ele fala assim: olha, os discípulos vão comprar pão. E os discípulos vão comprar o pão. E aí ele ficou sozinho. E quando ele estava sozinho, a mulher samaritana veio, ele deu a palavra para ela, e ele a converteu e a transformou. Ela foi para dentro de Samaria, e Jesus então viu que a cidade de Samaria, evangelizada pela mulher samaritana, veio ao encontro de Jesus para receber Jesus. Mas na hora que isso está acontecendo, os irmãos aqui são biblicistas, sabem muito bem do que eu estou dizendo, na hora que a multidão de Samaria está vindo se encontrar com Jesus, os discípulos que tinham ido comprar pão estão chegando também. E aí os discípulos vão e perguntam para Jesus: Senhor, o senhor vai atender a multidão ou o senhor vai se alimentar? Porque nós deixamos o senhor aqui para irmos comprar pão. O senhor está com fome. O senhor tem aqui pão, nós compramos, vamos fazer a nossa refeição, deixa esse povo. Aí Jesus olha para eles e diz: não, vocês se alimentem do pão, mas a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu dedique-me às pessoas,
que eu pregue as pessoas, que eu evangelize as pessoas, que eu fale a palavra de Deus às pessoas. Por quê? Porque a vontade de Deus, aleluias, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quem faz a vontade de Deus, come e bebe de Deus. Como é que eu me abebero? Como é que eu me dessedento? Como é que eu me farto na mesa de Deus? Eu me farto na mesa de Deus quando eu faço a vontade de Deus. Enquanto nós não fizermos a vontade de Deus, enquanto não cumprirmos o que Deus quer de nós, a nossa alma sempre será uma alma lacunosa, faltosa, sempre será uma alma carente. Mas quando nós estivermos fazendo o que Deus quer, nós encontraremos saciedade, completude, realização. E aí todos olharão para nós e dirão: esse sujeito aí, ele está saciado. Ela está saciada porque ele se alimentou da vontade de Deus. Como é que a gente faz para provar então, já que eu preciso me alimentar de Deus? Primeiro fazendo a vontade de Deus, depois me alimentando da palavra de Deus. Porque os irmãos aqui são grandes leitores e estudiosos das Escrituras. Os irmãos sabem, quando Jesus, em Mateus 4, enfrentou Satanás, teve uma hora lá que o diabo disse: transforma a pedra em pão e coma. Aí Jesus, que estava há 40 dias, irmãos, de jejum, 40 dias sem comer, 40 dias, Jesus olhou para ele e disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo o seguinte: nem só de bisnaguinha, nem só de Burger King, nem só de McDonald's, nem só de pizza, nem só de pão, nem só de arroz, feijão, salada e macarrão, nem só de alimento humano, passageiro, o homem é alimentado. Existe um alimento muito maior. É possível que a gente mate a nossa fome interior, fazendo a vontade de Deus, mas também ouvindo, estudando e meditando na palavra de Deus. Aqui está o pão vivo, aleluias, que desceu do céu. É a palavra de Deus. Eu acho interessante Apocalipse capítulo de número 10, quando João, ele tem uma visão, e ele vê um livro, e o livro é pequeno, e aí Deus vai e fala para ele, fala: João, o que você está vendo? Lá em Apocalipse 10, os irmãos sabem desse texto. Aí o Senhor Jesus fala para ele: João, o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo um livrinho, e ele está escrito para dentro e por fora. Aí Jesus vai e fala para ele: então, João, come, porque esse livrinho são as minhas palavras. E as minhas palavras, aí Jesus vai dar 2 adjetivos: serão como mel na sua boca e como remédio no seu ventre. Quem se alimenta desse pão prova de Deus. Às vezes você fala assim: puxa vida, pastor, eu ando tão amargurado, tão angustiado, parece que sempre me falta alguma coisa. Eu convido você a provar, a saborear, a degustar a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e recebendo a palavra suprema e gloriosa do nosso Deus. Quantos desejam se alimentar da palavra? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória! Lamachura bacandaramai, aleluia! Agora é interessante que a gente também prova no sentido de comer, se alimentar de Deus, quando a gente participa da ceia e nós estamos em comunhão. Porque Jesus falou: se você não comer da minha carne e se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Quer dizer, você precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja. Você precisa estar com a vida organizada. Para quê? Para que, estando com a vida organizada, você possa participar da ceia, possa comer o pão, possa beber o cálice. Adolescentes que estão me ouvindo aqui, se vocês ainda não se batizaram em águas, procurem o pastor de vocês, procurem os líderes de vocês e procurem se batizar em água. Por quê? Porque ao se batizarem em água, vocês vão poder participar da ceia. E quem participa da ceia, prova Deus, porque você vai provar do pão
que simboliza o corpo de Cristo. Você vai provar do suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo. Você vai receber Deus dentro de você. A igreja mais velha, a igreja católica, essa igreja que tem aqui do outro lado da rua aqui, ó, né? E não só essa, mas todas as igrejas católicas, elas pregam uma teologia que nós não acreditamos, nós não apoiamos, que é a teologia da transubstanciação. O que quer dizer isso? Eles pregam que quando você pega o pão, ele é um pão normal, mas quando você consagra ele, naquele momento esse pão, ou a hóstia, se transforma num pedaço da carne de Cristo mesmo. E eles até pregam dizendo que algumas pessoas sentem mesmo como se estivessem mastigando uma carne, né? E até sentem um gosto de sangue mesmo. Nós somos reformados, somos evangélicos, somos protestantes, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo que as escrituras dizem, que quando você toma do pão, o pão continua pão. Quando você toma do suco de uva, o suco de uva continua suco de uva, com todas as suas propriedades, continua com todos os seus elementos. Pão é pão, suco é suco. Mas quando você ora, aquilo simboliza o corpo de Cristo e simboliza o sangue de Cristo, e de uma forma metafísica, de uma forma fenomenal, de uma forma milagrosa, de uma forma inexplicável. Quando você come, você se sente fortalecido, não no seu corpo, porque as vitaminas para o corpo vêm através dos alimentos, através dos remédios, através dos polivitamínicos, mas não é isso. Você se sente fortalecido na sua alma, no seu espírito, você se renova, aleluia, a sua alma se renova, o seu espírito se renova, e você come e bebe de Deus. Uracandoremachurabai. Uracandaramachurabai. Provar quer dizer, você deve ter intimidade com Deus, você deve degustar, você deve experimentar. Aí você me pergunta, mas como eu faço isso? Você faz isso fazendo a vontade de Deus. Você quer se alimentar de Deus? Faça a vontade de Deus, porque Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Quando Deus te falar alguma coisa, te exigir alguma coisa, te pedir alguma coisa, te determinar alguma coisa, faça, porque é fazendo a vontade de Deus que nós provamos. É fazendo a leitura da Bíblia, o estudo bíblico, a análise bíblica, que nós fazemos então a vontade de Deus. Ao compreendermos a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo, meditando, pesquisando, inteirando-nos da Bíblia, nós nos alimentamos, porque a Bíblia é o pão que veio do céu e que alimenta os homens. E quando nós tomamos a ceia, nós provamos esta graça de Deus, de comermos da sua carne, bebermos do seu sangue. Nós então provamos, nós nos alimentamos. Agora eu queria terminar falando a respeito dos efeitos de se provar, porque quando você se alimenta bem, você tem resultados no seu corpo dessa boa alimentação, sim ou não? E quando você se alimenta mal, você também tem resultados negativos, ruins, dessa má alimentação. Se nós somos o que comemos, então quando a gente come fast food, por exemplo, você vai ficar obeso, não tem jeito. Quando você come em horários irregulares, você vai ficar pesado, não tem jeito. Agora, quando você come de forma regular, quando você come de forma prescritiva, de forma correta, você fica com boa saúde. Quando você se alimenta de Deus, você também recebe alguns benefícios, algumas consequências. E quais são as consequências de nos alimentarmos de Deus? Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 8, novamente do Salmo 34, por gentileza, coloca aí na tela, Salmo 34 e 8, eu quero ler com os irmãos, algumas consequências de nós vermos aqui, de nós nos alimentarmos de Deus, por gentileza, vamos lá. Olha o que diz o texto do Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Essa expressão confia aí, em hebraico, ela é a expressão chazar, C-H-A-S-A-H, chazar,
E Shazar quer dizer o seguinte, quer dizer, bem-aventurado é o homem que se refugia em Deus, que se abriga em Deus, que se esconde em Deus. Quando nós, irmãos, estamos provando de Deus, nós encontramos em Deus refúgio e proteção. Você tem alimentado a sua alma de Deus, e há refúgio e proteção para você. Porque Shazar, confiar ali, quer dizer, bem-aventurado aquele que se refugia, que se alberga, que se abriga, que se esconde, que se coloca numa posição de proteção de Deus. Deus vai derramar a sua graça sobre você, e Ele vai trazer para você refúgio e proteção. Talvez você se sinta amedrontado pelas dificuldades da sua vida, e você diz assim: meu Deus, eu irei sucumbir diante dessas dificuldades, eu irei capitular, eu irei morrer, eu ficarei à beira do caminho. Deus me dá autoridade para dizer: não, você confia em Deus, você tem provado de Deus, e você vai se refugiar em Deus. Deus vai ser refúgio para você, Deus vai ser proteção para você. Oh glória, eu acredito, irmãos, que Deus é proteção. Eu creio que quando Deus nos guarda, é porque Ele quer cumprir propósitos extraordinários na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Um dia, eu era adolescente assim, e eu fui visitar o meu irmão Davi, e quando nós terminamos fiquei na casa dele, jantei com ele um pouco, né? E lá eu gostava de ir porque a gente jantava e tinha o jogo lá, o videogame, a gente jogava um pouco videogame e tal. Aí quando deu umas 10 horas, ele disse: eu vou te levar no ponto para você ir embora. Eu adolescente, ele já era casado tal, e eu, um irmão casado, e eu ia lá de vez em quando brincar com ele. E aí, quando eu estava saindo assim, nós passamos do lado de uma padaria, e quando a gente passou, tinha um rapaz atrás de nós, seguindo a gente no caminho, né? Caminhando com a gente. Quando a gente passou assim, saiu um camarada dentro da padaria, e esse camarada olhou para esse que estava atrás de nós e falou assim: você disse que ia me matar, e eu disse que ia pegar você primeiro. Então tá aqui, ó. Aí o indivíduo, aconteceu o quê? Ele saiu correndo pro lado que a gente saiu correndo. Ele deu um monte de tiro na nossa direção. O rapaz caiu, ele morreu naquele dia. E morreu mais uma outra pessoa. Mas o Senhor nos guardou. E o Senhor nos protegeu. Eu quero dizer para você que quando você se alimenta de Deus, Deus coloca anjos ao seu redor. Deus, Ele te protege, Deus te guarda. E Deus faz isso porque Ele tem propósitos para usar a tua vida. Levante a sua mão, adolescente, eu quero entregar essa mensagem. Na sua escola, lá no seu ambiente que você daqui a pouco está ali trabalhando, na rua, na vizinhança, no meio da família, Deus vai proteger vocês. Deus vai proteger a sua mente, Deus vai proteger seu coração. Na internet, Deus vai proteger você. Deus vai guardar você. Deus vai ser uma muralha de fogo ao seu redor. Deus vai esconder você dos adversários. E mesmo que arquitetem planos e projetos para ceifar a sua vida, assim diz o Senhor: eu vou te guardar, porque eu tenho projetos e propósitos a realizar na sua vida. Quem prova de Deus recebe a proteção e o refúgio de Deus. Segundo lugar, quem prova de Deus, eu quero ler os versículos 9 e 10, por gentileza, o verso 9 e o verso 10, por gentileza, abra aí. O verso 9 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos ler esse texto no 3, 1, 2, 3. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha o verso 10, por gentileza. Vejam esse texto. A Bíblia, irmãos, ela tem que ser estudada, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser pensada, e a gente tem que pensar ponto a ponto. Olha esse texto, ele fala assim, ó: os filhos dos leões. Quem são os filhos dos leões? Os leõezinhos, certo ou não? Os filhotes de leões sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum
faltará. Glória a Deus. Quem é que é responsável por alimentar os filhotes de leões? Quem é que alimenta os filhotes de leões? Quem que alimenta? Os leões, o leão e a leoa, não é isso? E o leão não é conhecido como o rei da selva? Há algum animal na selva páreo para o leão? Não há. Se o leão atacar, não há ninguém páreo para ele. Certo ou não? Ele está no topo da cadeia alimentar. Todos aqui estudam bem, sabem disso. Mas o que o Senhor está falando é o seguinte: mesmo para aquele animal que está no topo da cadeia alimentar, de vez em quando ele volta para casa sem nada para entregar para os seus filhotinhos. E os filhotinhos, o texto fala ali, que eles sofrem fome. A palavra para sofrer fome ali é a palavra que quer dizer morrem de fome. Os leõezinhos podem morrer de fome, porque eles ficam lá na caverna, os pais vão buscar alimento e voltam sem nada. Mas olha o contraponto. Porém, aqueles que buscam ao Senhor, Deus nunca vai deixar faltar. Preste atenção aqui na palavra. A palavra está dizendo assim, ó: os leões às vezes saem para caçar, as leoas saem para caçar e voltam sem nada, e os seus filhos ficam com fome. Mas aqueles que são meus filhos, que se alimentam, aleluias, e que experimentam a minha presença, aqueles que me temem e que me buscam, esses meus filhos sempre terão alguma coisa, nunca terão falta de nada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se o leão cuidar de você, talvez te falte alimento. Se o governo cuidar de você, talvez te falte alimento. Se o pastor aqui se meter a cuidar de você, ele sozinho, talvez te falte alimento. Se o teu marido, a tua mulher, ou o teu pai, ou tua mãe quiser cuidar de você, talvez te falte alimento. Mas se Deus disser, eu vou cuidar, fique tranquilo, bem nenhum faltará. Vamos ler essa expressão no 3 bem forte, bem nenhum faltará. 1, 2, 3, bem nenhum faltará. Bem nenhum faltará. De nada eu tenho falta, o Senhor há de suprir as suas necessidades. Eu tenho uma palavra para esses adolescentes aqui. Prestem atenção aqui, adolescentes, eu tenho uma mensagem para vocês, aos jovens aqui também. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai prover para vocês o necessário. Talvez vocês olhem assim e digam assim: eu tenho falta de tanta coisa, pastor, eu tenho tanto sonho, tanto projeto. Eu quero dizer que se esse projeto e esse sonho forem só seus, não há garantia para você de que eles vão se concluir. Mas se for um projeto de Deus, e se for de fato e de verdade um sonho de Deus para você, saiba, Deus vai prover todas as coisas. 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 Deus vai prover para você. Fala para o seu irmão: não vai faltar nada que você precisa. Fica em paz. Fique em paz, não vai faltar nada. Deus vai prover de alguma forma ou de outra. Deus vai prover. Deus vai prover. Eu era casado já, e nós estávamos no período de Páscoa, e aquele período estava uma situação difícil economicamente para mim. E aí naquele dia, o Eduardo e a Moniquinha, eu voltei para casa, era domingo de Páscoa, e não tinha nada, nem um diziole para dar para eles, nem um moranguete, nem nada. Aí eu cheguei assim e tal, e houve aquela angústia, né? Como pai, o provedor, você fica angustiado. E aí eu aflita, minha esposa também. Daqui a pouco eu entrei no banheiro de casa e eu comecei a orar e a chorar lá, porque eu estava precisando mesmo de uma provisão de Deus. Lá no banheiro Deus falou comigo: ainda hoje eu vou prover. Aí tá bom, eu saí ali, isso era a hora do almoço, a minha esposa fez o almoço, a gente comeu alguma coisinha lá e tal, tudo bem, ficamos esperando. Daqui a pouco, quando deu umas 3 horas da tarde, começaram a bater palma lá no fundo, lá no portão de casa. Aí eu desci, quando eu cheguei lá, era uma amiga da minha esposa, dizendo assim: eu sou amiga da Mônica, sua esposa, eu quero falar com ela. Aí ela desceu. Quando ela desceu, era uma amiga dela, que não havia há muitos anos, que não tinha visto ela, porque essa amiga morava fora do país.
Aí essa amiga chegou e falou assim: ô Mônica, você sabe que eu estou morando, essa amiga mora em Genebra, na Suíça. Falou assim: Mônica, você sabe que eu vim da Suíça e nós íamos nos encontrar com meu pai lá no sítio dele, e eu fiz uma compra, só que deu uma situação lá e ninguém vai mais para o sítio, e eu não sei onde colocar essa compra. É o seguinte, Mônica, você não quer ficar com essa compra não? Aí a gente olhou e falou: claro que quer sim, pode subir. Aí subiu a compra, né? Subiu a compra. No meio da compra veio um monte de chocolate suíço. Quando deu 3:30 da tarde, a gente que não tinha um diziole estava comendo um chocolate suíço dentro de casa. Bem nenhum faltará. Eu quero que você acredite em Deus. Bem nenhum faltará. Não ouse viver nenhum dia da sua vida sem nutrir o seu coração de uma ardente expectativa. Bem de Deus nenhum faltará. Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Quando nós nos alimentamos de Deus, nós temos também aquilo que está no verso 4. Por gentileza, coloca o verso 4 do Salmo 34. Olha o que diz o Salmo 4 do verso 34. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Quando nós nos alimentamos de Deus, quando nós provamos Deus, quando nós temos experiência com Deus, primeiro, Deus nos protege. Segundo, Deus provê o necessário. E terceiro, Deus ouve as nossas orações e nos responde. O texto fala: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Você vai buscar a Deus e você vai ver as suas orações respondidas. Você tem buscado a Deus? Você tem feito como Jeremias orientou? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluias! Se você tem orado, Deus me dá autoridade para dizer: eu vou responder às suas orações. Para nós irmos para a finalização, eu quero ler os versos 17, 18 e 19 do Salmo 34, por favor. Quando nós estamos buscando a Deus, Deus nos protege, Deus, Ele provê para nós, Ele ouve a nossa oração e Ele também nos liberta, Ele nos permite experimentar a libertação. Olha o que diz o Salmo 34, 17, 18 e 19. Os justos clamam ao Senhor e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verso 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Vamos repetir esse texto do 3, 1, 2, 3. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus! Deus vai libertar você. O texto está dizendo que Deus livra, Deus liberta. Aleluia. Às vezes querem colocar trincheiras, às vezes querem colocar cadeias, às vezes querem prender-nos com um chumbo no nosso pé e dizem assim: esse daqui não decola. Eu quero dizer para você que não decolamos até Deus liberar uma palavra, porque a hora que Ele libera uma palavra, Ele nos livra de todas. Ele nos livra de todas. Ele nos livra de todas e de todas as cadeias. Sejam prisões relacionadas a vícios. Adolescente, às vezes você tem um vício, você iniciou muito cedo e tem algum vício, você diz assim: Deus não pode me livrar disso. Não desista de você mesmo. Deus não vai desistir de você. Se você, meu irmão, também ao longo da sua vida você acabou ficando preso e cativo a algum vício, você diz assim: eu nunca vou ser liberto disso. Lembre-se, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas. E às vezes você está preso a uma situação que você diz assim: meu Deus, eu não ficarei livre disso. Calme, fique tranquilo, fique calmo. Deus vai livrar você. Ele vai liberar uma palavra, Ele vai cortar esse laço, Ele vai te libertar. E por fim, o verso 20, por gentileza, do Salmo 34, eu queria ler com todos vocês. 1, 2, 3. Ele guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. Eu acho interessante que esse salmo,
ele é um salmo messiânico. E esse salmo aí, ó, ele se cumpre primeiro em Jesus. Por quê? Porque Jesus não podia ter nenhum osso quebrado. Jesus não teve nenhum osso quebrado. Por exemplo, quando colocaram a coroa de espinho, a coroa não furou a caixa craniana. Quando colocaram os pregos nas mãos, os pregos não quebraram nenhum dos ossos. São as falanges, se não me falha a memória, nenhum dos ossos das mãos dele. Quando prenderam os pés, colocaram o prego entre os dedos, não quebraram nada. E quando Jesus estava lá na cruz, ele estava com os dois malfeitores, sim ou não? Não é isso? E aí quando olharam para aqueles malfeitores, o Dimas e o Gestas, segundo a tradição, quando olharam para eles, viram que eles ainda estavam vivos. Aí como é que resolveram o problema dos dois malfeitores, vocês lembram? Quebraram os ossos deles, quebraram as pernas deles, pegaram um caibro e deram com o caibro nas pernas até os ossos quebrarem. Quando os ossos quebraram, eles tiveram traumatismo exposto ali, e além disso, além desse trauma exposto, eles tiveram o pulmão pressionados e eles morreram asfixiados rapidamente. Mas aí quando chegaram perto de Jesus, tocaram no corpo de Jesus e ele já tinha entregue a Deus o seu espírito. E aí o texto fala assim: e não lhe quebraram ossos, não lhe quebraram osso algum, porque está escrito: e ele lhe guardará todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebrará. Oh glória! Essa palavra se cumpriu em Cristo, e essa palavra se cumpre em nós também. Às vezes tem uns irmãos que têm uns ossos quebrados, porque eles são muito levados, né? Tem irmão que é levado. Eu tive um irmão lá meu, o Gessé. Oh meu Deus do céu, o Gessé quebrou vários ossos. Ele é um homem todo remendado, cheio de platina, né? Ele é cheio de ferro, mas porque ele é meio levado. Deus às vezes até permite, mas a promessa de Deus é: eu vou guardar você pessoalmente, eu vou proteger você. Creia nessa palavra, nenhum osso se quebrará. Oh, palavra profética maravilhosa. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós provemos dEle. E quem prova de Deus, recebe proteção. Quem prova de Deus, recebe provisão. Quem prova de Deus, tem a bênção do Senhor, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor. Quantos querem provar de Deus aqui? Oh glória!